Alguns produtos na sua casa estão cheios de ingredientes assustadores e potencialmente perigosos. Então hoje vamos expor batons com chumbo, massas plásticas e cremes anti-rugas feitos de bebês, enquanto exploramos alguns produtos que você nunca mais vai querer comprar. Batom com chumbo. Eu sou conhecido pela minha boa aparência, mas preciso confessar uma coisa, esse rostinho bonito não é natural. E antes de aparecer em um vídeo, eu gosto de me apresentar no meu melhor usando maquiagem. Só que se você usa maquiagem assim como eu, saiba que ela pode ser composta de ingredientes extremamente tóxicos. O chumbo é um metal tóxico que pode te envenenar se entrar na corrente sanguínea. E acontece que há traços dele no seu batom, na sua sombra e no seu rímel. Isso arruinou meus planos pra balada. Em 2016, a FDA descobriu que 400 dos batons mais populares nos Estados Unidos continham traços de chumbo, incluindo produtos da L'Oreal, Maybelline e CoverGirl. Agora, todas essas amostras continham menos de 10 partes por milhão, ou ppm, o que é uma quantidade muito pequena, mas os cientistas afirmam que nenhuma quantidade de exposição ao chumbo é segura, e mesmo doses mínimas podem causar pressão alta, danos cerebrais e muitas outras doenças físicas. Além disso, a FDA estabelece limites de apenas 0,1 ppm de chumbo em alimentos, já que a ingestão direta pode causar danos graves. Seus cosméticos podem conter 100 vezes essa quantidade. Mas como é que ela chegou lá? Bem, embora as empresas de cosméticos não estejam propositalmente enchendo seus produtos com chumbo tóxico, muitas delas usam aditivos de cor feitos de minérios e minerais naturais, que são contaminados com chumbo quando extraídos do solo. Essas pedras são contaminadas com pequenas quantidades de chumbo, então é praticamente impossível remover completamente o metal tóxico e ainda obter aquele tom específico que você tanto gosta. A FDA não regulamentou isso rigorosamente porque você absorve só uma quantidade muito pequena de chumbo quando aplicado na pele, mas eles notaram que mais chumbo é absorvido se você usar batom contaminado e lamber os lábios. E lembre-se, os cientistas dizem que nenhuma quantidade de chumbo é segura para ingestão, então talvez seja melhor optar por um visual mais natural de agora em diante. Aromas enjoativos. Eu não uso perfume, o meu cheiro natural é muito bom, mas se você precisar, talvez seja melhor considerar economizar o seu dinheiro e trocar para frascos mais baratos no futuro, já que alguns dos produtos mais sofisticados contêm um ingrediente animal bem nojento. Quando cachalotes se alimentam de lula, elas vomitam as partes da criatura que não podem ser digeridas, como seus bicos. Só que às vezes essas partes podem penetrar no sistema digestivo da baleia, fazendo com que o intestino dela secrete uma substância cerosa que protege os seus intestinos de perfurações. Ao longo de vários anos, os bicos e a substância cerosa se unem para formar uma massa sólida chamada âmbar gris, que posteriormente é ejetada no oceano. Por anos, os cientistas não sabiam como as baleias se livravam do âmbar gris, e por muito tempo acreditaram que era por meio do vômito, embora agora se acredite que essa substância em algum momento deixe o corpo da baleia em segurança com as suas fezes, ou cresça tanto que se rompe fatalmente através do intestino. E isso parece bem nojento, mas acredite ou não, o âmbar gris é crucial para a indústria de perfumes, e apenas 1 quilo dele pode ser vendido por até $40 mil. Mas embora o âmbar gris tenha um cheiro de cocô quando ejetado, ele contém um álcool inodoro chamado ambreína, que tem qualidades fixadoras. Isso significa que quando adicionado a uma fragrância, ele a faz durar bem mais. Por isso, fabricantes de perfumes de luxo o extraem do âmbar gris e o adicionam aos seus produtos, para torná-los mais duradouros do que produtos mais baratos. Além disso, quando o âmbar gris seca, ele desenvolve um aroma mais agradável e terroso, e alguns dos perfumes mais caros do mundo usam diretamente como ingrediente para sua fragrância. É claro que encontrar âmbar gris no oceano para colher é difícil e caro, e comercializá-lo é ilegal na Austrália, nos Estados Unidos e na Índia, para desincentivar baleeiros de matar cachalotes para consegui-lo. Isso significa que a substância é incrivelmente cara de se obter, e só alguns dos perfumes mais luxuosos do mundo a utilizam. Então a elite mundial pode parecer glamurosa, mas na verdade está encharcando o corpo com um aroma que vem de cocô de baleia. Se você for pensar, é bem nojento. Cerveja de peixe.
Para algumas pessoas, largar o álcool pode ser incrivelmente difícil, mas eu tenho algo que pode te motivar a ficar sóbrio. Embora a cerveja seja conhecida por ser feita com cevada, água, lúpulo e levedura, algumas marcas que você talvez já tenha bebido também contêm um ingrediente nojento derivado das entranhas de um peixe. A bexiga natatória é um órgão único que se enche de gás para permitir que certos peixes flutuem para cima e para baixo no oceano. Mas quando seca, você pode usá-la para extrair uma forma de colágeno chamada cola de peixe. Essa substância gelatinosa tem sido usada por cervejeiros desde o século XIX como um agente clarificante, adicionado nas etapas finais do processo de fabricação de cerveja para remover contaminantes indesejados. O agente clarificante adere às partículas contaminantes e as faz se aglomerar para que possam ser facilmente filtradas, o que deixa a cerveja com uma aparência límpida e brilhante. Essas clarificantes de peixe têm sido usadas para esse propósito há centenas de anos, mas a fabricação de cerveja evoluiu muito. Hoje, a maioria das cervejarias usa alternativas veganas, como agar-agar, gel de sílica e uma alga vermelha chamada musgo irlandês, como agente clarificante para filtrar contaminantes e dar aos seus produtos o mesmo acabamento. Mas acontece que os britânicos adoram a tradição, e por isso a cola de peixe, ou isinglass, ainda é usada em cervejas famosas do Reino Unido, como a Foster's e a Carling. Além disso, na Irlanda, a Guinness só parou de usar isinglass em 2015. Mesmo que você não seja das Ilhas Britânicas, não está totalmente seguro, já que algumas cervejarias locais em todo o mundo continuam a usar isinglass como uma homenagem à fabricação tradicional de cervejas. Portanto, da próxima vez que você abrir uma cerveja gelada, dá uma olhadinha nos ingredientes no rótulo para ter certeza de que não está bebendo acidentalmente entranhas de peixe. Pragas polinizadoras. Todo mundo sabe que os nuggets de frango e o queijo em spray nas nossas cozinhas não são saudáveis, mas se você está tentando evitar ingredientes nocivos, uma bela fruta não tem erro, né? Não necessariamente. Talvez seja bom dar uma olhada em como os figos são feitos. A maioria das frutas que crescem em árvores precisa ser polinizada com insetos voadores, como as abelhas, e os figos não são exceção. Mas ao contrário da maioria das frutas, suas flores e pólen são armazenados dentro da casca, então são polinizados de uma forma bem comum e pouco apetitosa. O processo envolve um inseto especialmente desenvolvido, chamado vespa do figo, que encontra um figo não polinizado e rasteja por um pequeno orifício na sua casca para entrar. Em um figo macho, a vespa fêmea deposita seus ovos, se cobre com o pólen do figo e voa para encontrar outra fruta não polinizada. E quando seus filhotes eclodem, eles fazem a mesma coisa. Eca! Felizmente, figos machos não são comestíveis e nós não os comemos, mas comemos figos fêmeas, e de alguma forma o processo de polinização é ainda mais nojento. Em um figo fêmea, a entrada pela qual a vespa rasteja é tão pequena que a criatura perde as suas asas ao entrar, o que a deixa sem saída. Então, depois de polinizarem o fruto com o pólen coletado de um figo macho, a vespa morre lentamente dentro da fêmea, o que significa que, tecnicamente, cada figo que você come tem uma vespa morta. Isso é bem nojento, mas, felizmente, o figo produz uma enzima chamada ficina, que decompõe a vespa, a digere e absorve seus nutrientes para o amadurecimento antes de você comê-la. Portanto, não há nenhum vestígio de inseto morto físico presente no seu figo. Mesmo assim, cada figo que você come é tecnicamente o túmulo delicioso de uma vespa muito infeliz. O que é bem estranho, mas eu nem gosto de figo, acho maçã bem melhor. Cultivos químicos. Normalmente fica bem óbvio quando o alimento está impróprio para consumo, e todo mundo sabe identificar um pão mofado ou uma carne podre, mas acontece que algumas das coisas mais assustadoras que comemos são completamente invisíveis. Quando os agricultores cultivam plantações, ervas daninhas frequentemente crescem ao redor delas e reduzem o rendimento da colheita, roubando luz solar, nutrientes, água e espaço. As ervas daninhas podem ser mortas com herbicidas como o glifosato, mas no passado isso também destruía as plantações. Portanto, hoje, muitas plantações modernas são geneticamente modificadas para serem mais resistentes a herbicidas, para que possam ser cobertas por produtos químicos tóxicos sem morrer. Isso permite que agricultores borrifem os campos de maneira indiscriminada com herbicidas para mantê-los livres de ervas daninhas. Mas, de maneira preocupante, também permitiu que o glifosato se infiltrasse nos nossos produtos alimentícios à medida que essas plantações são colhidas. Hoje, traços de glifosato podem ser encontrados em cerca de 95%
90% dos produtos alimentícios à base de aveia e na água potável, e se tornou uma parte tão comum da nossa dieta que agora é encontrado na urina e no leite materno. Até o momento, não sabemos o quão prejudicial esse produto químico é para a saúde, mas em 2015, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer declarou que ele é provavelmente cancerígeno. Além disso, estudos sugerem que o glifosato pode se acumular nas nossas células com o tempo, levando a infertilidade, defeitos congênitos e doenças respiratórias, à medida que absorvemos cada vez mais da substância nos nossos corpos. Isso é assustador quando se considera que cerca de 81% dos americanos são regularmente expostos ao glifosato, e os cientistas ainda não sabem o quão perigoso ele é. Mas esse não é o único produto químico que pode ser encontrado em plantações. Na China, melancias são tratadas com um regulador de crescimento vegetal chamado 4-chlorfenuron, que faz a fruta crescer muito rápido. Mas houve casos em que essas frutas receberam tanto desse regulador que cresceram muito rápido e explodiram. Agricultores em Danyang perderam cerca de 465 metros quadrados de melancias em 2011, depois de sobrecarregá-las com 4-chlorfenuron e transformá-las em verdadeiras minas terrestres docinhas. Essa história viralizou e levou um boato nos Estados Unidos de que o 4-chlorfenuron é um produto químico perigoso que causa câncer. Assim, os consumidores americanos começaram a evitar frutas da China e melancias que continham irregularidades ou rachaduras, alegando que isso era uma evidência de que a fruta tinha sido cultivada com esse regulador de crescimento. Porém, o 4-chlorfenuron não só é perfeitamente adequado para consumo e não causa nenhum problema de saúde, como também não causa rachaduras como essas. As melancias, na verdade, desenvolvem esses caroços e cavidades internas quando são cultivadas em condições excepcionalmente quentes ou frias. E nesse caso, as preocupações sobre o consumo de 4-chlorfenuron eram só teorias da conspiração. Ironicamente, o regulador de crescimento já é usado nos Estados Unidos para aumentar o tamanho das uvas. E o único risco que o agricultor corre com esse produto é pegar uma fruta e ela explodir na sua cara. Então segue aquele conselho da nutricionista e continua comendo frutas. Abate controverso. Durante séculos, a humanidade foi forçada a se perguntar por que a galinha atravessou a rua. E, na minha opinião, provavelmente foi para escapar do abate. Na indústria alimentícia, o abate ocorre quando animais que não são úteis para os fabricantes são deliberadamente eliminados. Um dos exemplos mais famosos vem da indústria de ovos, onde pintinhos recém-nascidos são imediatamente separados em machos e fêmeas. Em seguida, as fêmeas são levadas e criadas para botar ovos, enquanto os machos são retirados em sacos e... sacrificados. Eles são sufocados com gás ou macerados, que é quando são colocados em esteiras transportadoras que os empurram para moedores. Impressionantes 6 bilhões e meio de pintinhos machos são exterminados todos os anos no mundo, embora em alguns países, como França e Alemanha, a prática seja completamente proibida por ser muito cruel. Nesses países, os produtores de ovos precisam manter os frangos machos e criá-los para consumo, importar todas as suas galinhas de outros países ou encerrar completamente as operações. Em 2018, uma tecnologia emergente foi introduzida para impedir o abate, permitindo que as fábricas testem o sexo de um pintinho antes de ele nascer. Isso permitiria a destruição de ovos contendo pintinhos machos antes deles nascerem, mas esse processo é caro e demorado, por isso não é amplamente utilizado em escala global. Hoje, apenas 10 a 20% dos ovos europeus vêm de incubadoras sem abate, e 300 milhões de pintinhos são abatidos somente nos Estados Unidos todos os anos. Portanto, aqueles ovos que a gente come de manhã só são possíveis por causa de um processo que envolve a destruição de milhões de pintinhos de maneiras horríveis. Pensando bem, acho que hoje eu vou pular o café da manhã. Remédio para rugas. De shakes nojentos a procedimentos médicos questionáveis, as celebridades criam algumas tendências de saúde estranhíssimas tentando lutar para alcançar a juventude e a beleza eterna. Mas tem uma tendência cada vez mais popular entre as celebridades, que é especialmente bizarra por conter prepúcio. Olha, eu sei que parece loucura, mas atrizes famosas como Cate Blanchett e Sandra Bullock já experimentaram injeções faciais de prepúcio, e a apresentadora Oprah Winfrey apoiou uma marca chamada Skin Medic, que utiliza essa matéria-prima nos seus cremes anti-rugas. É muito doido, mas tem todo um método por trás dessa doideira. As células do prepúcio de recém-nascidos possuem um receptor de proteína, conhecido como fator de crescimento epidérmico, ou na sigla em inglês EGF. Isso estimula o crescimento de proteínas chamadas colágeno e elastina, que são responsáveis por firmar e reparar a pele. Assim, quando as células são injetadas no rosto ou esfregadas na pele com creme, o colágeno e a elastina que elas produzem estimulam
a regeneração da pele, proporcionando bochechas mais lisas e menos rugas. Além disso, apenas um pedaço de prepúcio já descartado tem células suficientes para gerar mais de 1 milhão de tratamentos, proporcionando a muitas celebridades as tão cobiçadas esfoliações faciais de prepúcio. Agora, o fator de crescimento epidérmico usado pela Skinmedica é clonada a partir de células retiradas de um único bebê há mais de 20 anos, mas outros tratamentos envolvem genuinamente o uso de novo IGF de recém-nascidos na Coreia do Sul. E como você deve imaginar, tem algumas controvérsias sobre essa prática. Os defensores observam que o prepúcio está sendo descartado de qualquer maneira, já que é retirado de bebês que já foram circuncidados. Mas outros acreditam que isso promove imoralmente a circuncisão em bebês, pois permite que empresas lucrem com a prática, e as margens de lucro são enormes. As injeções usadas por celebridades como Cate Blanchett custam cerca de $650 por sessão. Então essa prática controversa, dita grosseira e imoral, é realmente só para os ricos e para a elite. E se você quer saber, eu não faria isso aí nem que me pagassem. Prefiro envelhecer e ficar todo enrugado do que colocar essa coisa na minha cara. Que pena. Eu posso me empanturrar no McDonald's, sempre vai sobrar espaço para sobremesa, e não tem nada como uma daquelas tortinhas de maçã. Mas embora o McDonald's não seja conhecido por ser saudável, sua famosa sobremesa contém um ingrediente secreto particularmente nojento, que é feito com, rufem os tambores, penas de pato. Então, o McDonald's usa um aminoácido chamado L-cisteína na massa da torta de maçã, que essencialmente a enfraquece para acelerar a mistura, além de atuar como conservante, aumentando a vida útil da sobremesa. A maior parte da L-cisteína vem da China, e embora possa ser produzida sinteticamente, é mais cara, e acredita-se que o aminoácido seja derivado de penas de pato em aproximadamente 80% dos casos. Parece bem nojento, mas acredite ou não, o processo de extração costumava ser ainda pior. Em 2010, uma empresa chinesa que produz L-cisteína afirmou que a maior parte dela era extraída de cabelo humano. Então, o aminoácido também cresce nas nossas cabeças, e os fabricantes coletavam cabelos cortados do chão de salões e barbearias na China para conseguir esse ingrediente, antes de exportar o aminoácido para ser usado em produtos no mundo todo. Agora, se você não é muito fã do McDonald's, não se iluda, porque o aminoácido também é encontrado na maioria dos pães, bordas de pizza congeladas e bagels. Então o pão que você come agora provavelmente vem de penas de pato, e o pão que você comia em 2010 provavelmente vinha de um monte de cabelos no chão de uma barbearia. Se vocês me dão licença, eu vou ali num canto chorar e vomitar. Macarrão plástico. Todo mundo tem uma comida favorita, e pra mim nada melhor do que me esbaldar na frente da TV com um macarrão com queijo. Mas talvez seja melhor eu largar o meu vício em macarrão industrializado, já que em 2017, 4 grupos de defesa ambiental encontraram concentrações de uma substância química potencialmente perigosa, chamada DEHP, em 10 caixas famosas de macarrão com queijo. O DEHP é plastificante, o que significa que é adicionado a plásticos rígidos para amolecê-los e torná-los mais flexíveis. Nem todos são considerados riscos à saúde, mas pesquisas sobre o DEHP associaram o composto ao aumento das taxas de infertilidade, câncer e bloqueio da produção de testosterona no corpo, representando maior risco para mulheres grávidas e crianças pequenas. Como resultado, brinquedos infantis feitos com mais de 0,1% de DEHP são completamente proibidos nos Estados Unidos e na União Europeia. Então encontrar essa coisa no seu jantar é bem preocupante. O produto químico não é adicionado intencionalmente ao seu macarrão como um ingrediente. Então os especialistas acreditam que a contaminação provavelmente vem da embalagem plástica e dos equipamentos usados durante o processo de fabricação. Vale ressaltar que a quantidade de DHP encontrada no macarrão com queijo é muito pequena, só que a FDA não sabe a quantidade necessária para causar danos, e afirmou que não vai saber se a quantidade nessas caixas é realmente segura até que mais pesquisas sejam feitas. Ainda assim, provavelmente não tem necessidade de entrar em pânico total e jogar seu macarrão fora. Cientistas afirmam que, embora consumir qualquer tipo de DHP não seja bom para você, eles acreditam que você provavelmente ia precisar comer várias caixas por dia para realmente ver efeitos negativos na saúde, coisa que eu não faço de jeito nenhum. Não, longe de mim. Insumo humano.
Com seu bife quadrado e os seus Frosties, a comida do Wendy's é bem saborosa, mas nem tudo são flores nesse lugar, e tem um item no seu cardápio que tem um passado bem controverso. Em 2005, uma cliente chamada Ana Ayala estava jantando em um Wendy's em San José, na Califórnia, quando encontrou algo bem repugnante no seu chili, um dedo humano. A descoberta deu um novo significado ao termo finger food, e quando a mulher compartilhou isso com a imprensa, a história explodiu e recebeu a atenção de grandes jornais como Los Angeles Times. Depois disso, o Wendy's perdeu cerca de 21 milhões de dólares em negócios, já que os clientes pararam de comer lá, e logo depois Ana contratou um advogado para ajudá-la a processar a empresa. Mas enquanto a polícia de San José investigava o caso, descobriu que tudo era uma farsa. Ana tinha uma amiga que tinha perdido um dedo em um acidente de trabalho e ficou com o dedo decepado. Então ela bolou um plano para enganar o Wendy's e arrancar dinheiro do processo. Ela cozinhou o dedo em casa, foi ao Wendy's e o escondeu no chili. Ela quase se safou, mas felizmente os exames forenses confirmaram que o dedo não foi cozido no chili, e a polícia ao mesmo tempo estabeleceu que nenhum dos cozinheiros do Wendy's ou funcionários da fábrica havia perdido um dedo. Ana foi pega em flagrante, e em vez de fraudar o Wendy's e ganhar dinheiro, ela acabou presa por fraude e sentenciada a 9 anos de prisão. Então, felizmente, o chili do Wendy's não é feito de carne humana, mas a carne ainda contém alguns ingredientes interessantes que podem te desincentivar a consumir. Um deles é um antiaglomerante chamado dióxido de silício, que na verdade é o principal componente da areia. O chili do Wendy's tem bastante dessa substância para evitar que o molho grude, e embora seja seguro comer, a ideia de comer areia no almoço é bem nojenta. Além disso, de acordo com um ex-gerente do Wendy's, a carne do chili é feita de hambúrgueres vencidos. Eles pegam sobras de carne que ficaram armazenadas por muito tempo e são duras demais para serem usadas em hambúrgueres, e em vez disso usam para fazer o chili. Parece que não dá para confiar em lugar nenhum. Culinária imunda. A França é bem conhecida pela sua culinária única, e muitas pessoas ficam enojadas com a ideia de comer caracóis e pernas de rã. Mas eu te digo, eu prefiro um balde de caracóis do que essa monstruosidade. Esse palito Frankenstein é um tipo de salsicha chamado andouillette, feita de intestino, estômago e cólon de porco, tudo envolto em uma tripa intestinal. Se você foi reprovado em biologia como eu fui, o cólon é uma parte do intestino que processa fezes, e mesmo depois de limpo, o cheiro nunca sai completamente. Então a andouillette é famosa por literalmente cheirar e ter gosto de cocô de porco. Os padrões alimentares da França garantem que todo o cocô físico seja removido da salsicha antes que ela seja servida. Então é seguro comer isso aqui. Isso se você conseguir engolir sem vomitar. Alguns turistas corajosos que experimentaram a iguaria dizem que realmente é bem estranho, mas muitos franceses que comeram andouillette a vida inteira adoram o sabor e afirmam que é uma delícia. Ainda assim, eu não sei nem se eu ia conseguir engolir esse negócio. E se você algum dia for à França, eu recomendo que você procure andouillette no cardápio e passe longe disso. Batatas químicas. Se você tá comendo batatas fritas enquanto assiste esse vídeo, então 1. Te peguei. E 2. Talvez você queira parar agora. Antes de entrar em pânico, fica tranquilo. Ao contrário dos outros produtos alimentícios que a gente abordou até aqui, as suas batatas fritas não são feitas de coisas tipo vespas mortas, plástico ou gosma pastosa. E elas são realmente feitas de batatas de verdade. Mas depois de cortadas, as batatas costumam ser tratadas com um produto químico bem nojento. Muitas batatas fritas são branqueadas com um produto químico específico, chamado bisulfito de sódio, que é usado em, olha que loucura, produtos de limpeza para vaso sanitário. O bisulfito libera gás dióxido de enxofre, que impede o crescimento de bactérias, matando os germes no vaso sanitário e nas suas batatas. Isso dá às batatas fritas uma vida útil mais longa e também as branqueia, para impedir a descoloração e torná-las mais saborosas. Em pequenas quantidades, a FDA considera seguro o suficiente para ser adicionado à comida. Porém, algumas pessoas podem ter sensibilidade a bisulfito, o que pode causar reações respiratórias, pressão arterial baixa e problemas intestinais. Embora extremamente raro, essas condições podem ocasionalmente ser fatais, especialmente para quem sofre de asma grave. Mas, infelizmente, não foi encontrado um substituto mais seguro que faça descoloração e prolongue a vida útil da batata. Então, por enquanto, estamos presos ao bisulfito. E se você tem asma grave, é melhor manter o seu inalador à mão ou optar por um outro lanche. Cozinha repugnante.
Ratos, insetos e larvas têm a reputação de serem sujos e transmissores de doenças, mas se você come chocolate, macarrão, tomates ou cogumelos, pode estar consumindo parte dessas criaturas regularmente. Nos Estados Unidos, a FDA permite 60 fragmentos de insetos e um pelo de roedor como subproduto por 99 gramas de chocolate. Além disso, eles permitem até 9 pelos de roedor em uma caixa de 454 gramas de macarrão, até 3 larvas em uma lata de 737 gramas de tomates e 20 larvas e 75 ácaros em uma lata de 99 gramas de cogumelos. Esses ingredientes macabros são suficientes para transformar um jantar italiano em uma culinária horrível, mas infelizmente a FDA explicou que é impossível manter os produtos totalmente livres desses defeitos. São coisas naturais que ocorrem da fazenda à mesa, então eles têm que fazer essas concessões. Para piorar a situação, em alguns produtos alimentícios comuns, insetos são adicionados intencionalmente como ingredientes. Acontece que a maioria dos doces vermelhos contém um corante feito de pequenos insetos sul-americanos, chamados de cochonilhas. As criaturas vivem em cactos, então são colhidas das plantas antes de serem secas e trituradas. E 70 mil desses insetos não rendem nem meio quilo de corante. Mesmo que o seu doce favorito não seja vermelho, saiba que a sua cobertura lisa e brilhante é feita com flocos de goma laca, uma substância derivada do inseto laca da Tailândia e da Índia. Os insetos secretam goma laca enquanto se movimentam, e quando ela é coletada e dissolvida em álcool, cria uma cobertura que é usada em diversos doces, como por exemplo jujubas. Nossa, tudo isso estragou meu apetite e transformou a minha despensa num lugar bem assustador. Pasta de dente tóxica. Escovar os dentes todos os dias é algo essencial, mas acontece que você tem que ter cuidado com a pasta de dente que usa para limpar os seus dentes brancos e perolados. Algumas pastas de dentes populares contêm parabenos, que são substâncias químicas usadas regularmente como conservantes em cosméticos. Eles são usados especificamente para aumentar a vida útil de um produto, impedindo o crescimento de mofo e bactérias. Mas estudos mostraram que eles podem, na verdade, causar distúrbios hormonais quando absorvidos pelo corpo, imitando o hormônio estrogênio. Isso faz com que seus receptores hormonais pensem que você tem mais estrogênio do que realmente tem, aumentando o crescimento das células mamárias e o risco de desenvolver tumores e câncer de mama. Mas os perigos não param por aí. Outros cremes dentais contêm uma substância química chamada triclosan, que também é usada para matar bactérias. Mas alguns estudos descobriram que a exposição ao triclosan pode causar irritação na pele e fazer com que as pessoas desenvolvam novas alergias e sensibilidades a certos alimentos. Além disso, o triclosan também é um desregulador endócrino, o que significa que também pode afetar o sistema hormonal. Ao contrário dos parabenos, estudos demonstraram que a alta exposição ao triclosan pode, na verdade, diminuir a produção de testosterona ou estrogênio, levando à diminuição das taxas de fertilidade em homens e mulheres. Quando esses estudos foram divulgados, a FDA proibiu completamente o uso de triclosan em sabonetes antibacterianos em 2016. Mas, surpreendentemente, o triclosan e os parabenos ainda podem circular livremente nos nossos cremes dentais, já que os produtos químicos geralmente são expelidos após a escovação dos dentes, reduzindo significativamente a exposição. A FDA descobriu que a ingestão de parabenos no creme dental corresponde a cerca de 0,21 mg após escovar os dentes 3 vezes ao dia. Para contextualizar, uma pessoa comum ingere cerca de 0,23 mg por dia através de alimentos. Portanto, as pequenas quantidades presentes na pasta de dente não devem causar efeitos graves, a menos que você apresente reações. Parabenos e triclosan são eficazes na redução da placa bacteriana e da doença gengival, mantendo a pasta de dente livre de mofo. Portanto, a FDA acredita que os benefícios de usá-los superam os riscos. Porém, esses produtos químicos são realmente prejudiciais em doses mais altas, e algumas marcas de pasta de dente não os utilizam, embora sejam igualmente eficazes. Portanto, pode ser aconselhável dar uma lida nos ingredientes da sua pasta de dente e evitá-los, só por precaução, ou faça como eu e evite escovar os dentes. Bebidas perigosas. Tem vezes que eu preciso de algo mais forte que um café para encarar o dia, e é aí que eu recorro ao energético. Mas não é surpresa para ninguém que essa não é uma boa ideia, já que essas bebidas são muito ruins. Muitos energéticos famosos, como Monster e Red Bull, são conhecidos por serem feitos com taurina, um ingrediente energético que foi isolado pela primeira vez da bilis de touro em 1827. De alguma forma, isso levou a um mito de longa data que a taurina era, na verdade, criada a partir do sêmen do touro, e por consequência
sequência a um boato de que algumas bebidas energéticas contêm esse ingrediente repugnante, mas embora Red Bull supostamente tenha recebido seu nome das origens nocivas da taurina, a substância que eles usam hoje em dia é produzida sinteticamente em laboratórios, então é totalmente higiênico, e isso certamente é um alívio. Porém, a gente não tá seguro, porque o que os energéticos contêm é um balde de açúcar. Uma pesquisa de 2015 com 197 bebidas energéticas descobriu que metade delas continha uma média de 9 colheres de chá por porção de aproximadamente 300 ml. Observou-se que o energético Monster padrão de 473 ml continha cerca de 13 colheres de chá de açúcar. Porém, eles são superados pelo sabor tropical de goiaba da Rockstar, que contém impressionantes 20 colheres de chá de açúcar por meio litro. Isso é 3 vezes a ingestão diária máxima recomendada para mulheres em uma única lata. Para piorar a situação, as bebidas mais fortes pesquisadas também contêm uma quantidade absurda de cafeína. O energético Bang contém até 300 mg por lata, o que é mais do que 3 xícaras de café. A FDA afirma que 400 mg de cafeína por dia é o limite seguro, e excedê-lo pode levar a dores de cabeça, tremores musculares e taquicardias. Portanto, em muitos casos, apenas um energético é quase toda a sua cota diária. Claro que energéticos não são os únicos produtos cheios de ingredientes pouco saudáveis. A melhor pasta para passar no pão é a Nutella, e por alguns anos eu não comia nada além de Nutella na torrada no café da manhã. Mas se o açúcar é crime, a Nutella vai presa. Você sabia que 57% dessa pasta de avelã é só açúcar? Isso significa que se você comer 2 colheres de sopa de Nutella, 1,4 colher de sopa é puro açúcar, o que representa 75% da ingestão diária recomendada para uma mulher e 1/3 da ingestão recomendada para um homem. Então, se você comer panquecas de Nutella e um energético pela manhã, é provável que já tenha excedido em muito a sua cota de açúcar. Como todo mundo sabe, o consumo regular de açúcar em excesso pode levar a problemas como diabetes, doenças cardíacas e aumento da pressão arterial, só para citar alguns. Portanto, os especialistas acreditam que se quisermos evitar uma morte prematura, provavelmente deveríamos tratar esses produtos como um deleite raro, e não como parte da nossa dieta diária. Que pena, porque é tão bom. A conclusão é que eu preciso parar de comer porcaria e me alimentar melhor. Eu certamente não esperava encontrar tanto ingrediente nojento nas coisas que eu compro. Mas me diz aí, qual produto mais te surpreendeu? Me conta nos comentários e obrigado por assistir.